Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Espero que a transmissão esteja chegando até vocês de uma boa qualidade, que essa transmissão possa ser proveitosa para o seu entendimento, né? Quero levar em pensamento algumas questões. Já faz algum tempo que eu não faço live e acredito que é de suma importância nós estudarmos, dialogarmos sobre alguns assuntos pertinentes que corresponde com as escrituras, tá bom? Aqui na minha mão eu estou com a Bíblia, certo? Uma versão conhecida como João Ferreira de Almeida, tá bom? E gostaria de tratar sobre dois temas e serei breve. O primeiro tema é tratar sobre a pregação apostólica e o segundo tema, a pregação moderna, a respeito de Jesus Cristo, tá bom? Talvez tenha algum ruído por conta do vento que está soprando, né? E damos graças ao Eterno por este vento, né? Olha, eu gostaria de ler uma passagem da Escritura para você e você analisar, pensar, tá bom? Aqui está marcado já aqui na Bíblia, em primeiro a carta, epístola de João, certo? O capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo 5 e 8. Está escrito assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Caros amigos internautas, qual o contraste que eu vejo nos dias atuais sobre a questão de Jesus Cristo em relação à filiação dele? A pregação apostólica era uma pregação simples, direta, sem complexidade, como hoje nós vemos nas pregações a respeito de Jesus Cristo. O que é que os primeiros discípulos, naquelas pregações, anunciavam? Nós vemos que a anunciação deles era que aquele homem judeu que apareceu na Palestina há aproximadamente 2000 anos atrás, ele anunciava que ele era o Filho de Deus, diretamente. E não havia complexidade. Por que eu digo complexidade? Porque nos dias atuais existe a especulação
de fazer assumir um papel, o Senhor Jesus, de que a própria Escritura, nenhum dos apóstolos, nenhum texto sequer fala na nomenclatura. Eles anunciavam que Jesus é o Filho de Deus. Mas hoje eu já me deparei com situações, pessoas anunciando que Jesus é o Deus Filho. Só que, biblicamente, não há como uma pessoa provar. Exceto com textos isolados do contexto, certo? E aí fazendo vamos dizer, um marabalismo, misturado com filosofia, entendimento humano, para poder chegar a uma conclusão de que Jesus é o Deus Filho. Mas não é isso que nós encontramos na doutrina apostólica, certo? Prestamos atenção que os ensinamentos dos apóstolos eram um ensinamento claro, um ensinamento, vamos dizer assim, objetivo, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Óbvio que naquele tempo não havia as grades teológicas que existem hoje. Hoje existem vários pensamentos de pensadores que durante os séculos foi formando, foi se acumulando e colocaram o Senhor Jesus Cristo numa posição que nem ele próprio se autodeclarou. Quando eu li aqui na carta de 1 a João, capítulo 3, aqui está escrito que o Senhor Jesus Cristo, ele foi manifestado, tornou visível, ou seja, se fez carne. Entramos agora na questão de Yahunão, que é João capítulo 1, versículo 14, onde fala do verbo. Então o verbo, ele se manifestou, ele se fez carne. E infelizmente, como já falei, dentro do cenário, do aspecto da pregação dos dias atuais, há uma complexidade muito grande. A Bíblia é uma revelação, certo? Já está escrito, já está revelado, já está explícito. Então não podemos ir além do que está escrito. Ou seja, se está escrito, nós lemos aquele escrito e proclamamos o que está escrito. Quando nós tentamos colocar nossas ideias, as filosofias de alguns homens atrás, para tentar colocar Jesus, ou dar a Jesus um post que nem os apóstolos, nem o próprio fez, aí complica, né? Por exemplo, quem se manifestou para tirar os nossos pecados, alguns dizem que foi o Pai, né? Outros dizem que foi o Deus Filho. Mas a Escritura diz diferente. O pensamento apostólico deixa claro que não era isto, certo? Por exemplo, o objetivo do Evangelho de João, o livro biográfico, histórico, vamos dizer assim, né? De João capítulo 1. No princípio era o verbo, está falando sobre o Mashiach, né? Antes de vir à terra, antes de se manifestar aqui na terra. E o verbo estava com. Então, algo estar com não é ser aquele, né? Então aqui está muito claro, e o objetivo do escritor era descrever a distinção clara sobre o verbo e o Deus, né? Então, vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com, né? Referência aí, com. E tem, vamos dizer assim, um significado grande, né? Dentro desse termo com, no original grego. Quem estuda sabe que há uma diferença sim. Está com. E aqui ele diz: e o verbo era Deus. O versículo 2 diz: ele, ou seja, o verbo, estava no princípio. Esse termo ele, que aparece aqui no versículo 2 do capítulo 1 de João, é um pronome demonstrativo. Então, sendo um pronome demonstrativo, mostra que se trata de outro e não do mesmo, tá bom? Então, este mesmo verbo, ele se fez carne. E João, o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne, ou seja, se manifestou carne. Então, quem se manifestou
em carne, foi o Verbo. Quem é esse Verbo? Esse Verbo é identificado como o Cordeiro de Deus. Veja o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos esse termo, tira o pecado do mundo, nós podemos agora voltar com paciência, agora em João, epístola, capítulo 3, e o versículo 5, que diz assim: E bem sabeis que ele quem? O Verbo, aquele, o Cordeiro de Deus, se manifestou para tirar os nossos pecados. Tá bom? Para confirmar mais, o versículo 8. Quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, o Verbo que estava com Deus, se manifestou. Tá bom? Para desfazer as obras do diabo. Então, quem se manifestou não foi o Pai, tá bom? A Escritura não ensina que foi o Pai, de canto nenhum, mas foi o Filho, que acabamos de ler. Essa é a coerência e a pregação apostólica de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a pregação nos dias atuais, ela é complexa, ela não é direta. Por mais que eles falam o que eu acabei de falar, eles leem os textos que eu acabei de ler, depois eles misturam com filosofias humanas, com pensamentos humanos, dizendo que Jesus é o Deus Filho. Nós encontramos na Bíblia o termo Deus Pai. Livro de Gálatas, o capítulo 1. Você pode pegar a sua Bíblia aí e folhear juntamente comigo para analisar a Escritura. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então temos, sim, esse termo, o Deus Pai. Mas essa questão de o Deus Filho é simplesmente uma invenção humana para tentar encaixar um conceito dogmático criado a partir do século III para o século IV. Não quero entrar em mais detalhes, mas eu quero apenas mostrar o que a Escritura realmente apresenta, tá bom? Quando Saulo de Tarso, ele teve um encontro com o Mashiach, o Cristo, ele começou a anunciar nas sinagogas judaicas que aquele homem, aquele nazareno, ele era o Filho de Deus, que tinha sido enviado pelo próprio Eterno para tirar os nossos pecados. Estava anunciando ali o Filho de Deus nas sinagogas judaicas. Nós podemos analisar isso no livro de Atos, o capítulo 9 e o versículo 19 diz assim: E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos. Esses discípulos, eles eram judeus, seguidores do Mashiach, que estava em Damasco. O versículo 20 diz: E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Como é que Paulo ele estava anunciando que Jesus é o Filho de Deus? Bem, nós sabemos que antes dele começar a anunciar, ele ficou uns dias, aqui diz, alguns dias com os discípulos em Damasco. Então ele aprendeu, os primeiros discípulos, apóstolos, eles pregavam que Jesus era o Filho de Deus e não o Deus Filho, como hoje é apresentado, de forma complexa, tá bom? Por quê? Esses discípulos, os apóstolos, como nós lemos no início da live, o capítulo 1 do livro de João, nós vemos que
Temos o princípio aqui, né? Temos o começo do capítulo e temos o final, a conclusão deste livro. Qual é a conclusão que se dá a entender que o autor quis transmitir, né, no livro de João? João, capítulo 20, e o versículo 30 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, né, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, qual era o objetivo desse livro? Apresentar Jesus como o Filho de Deus. Duvida? Então lê o verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Quero dar uma palha com vocês aqui sobre o termo Cristo. O termo Cristo deriva do grego Christos, que por sua vez vem do hebraico Mashiach. Então, o Mashiach significava, dentro da cultura judaica, aquele que é ungido, né? Então, toda pessoa que era ungida dentro do sistema judaico de Israel era considerado como ungido, ou Cristo, certo? Então, era muito bom a pessoa reconhecer que aquele homem, o Nazareno, era o Cristo, ou Messias, ou ungido. Por quê? Aí vamos ter dois pontos. O primeiro ponto é que havia profecias para cumprimento daquele Mashiach. Então, o Mashiach, aquele homem nazareno que andou entre os discípulos, fez milagres, ele preencheu os requisitos das profecias anteriores na Torá. Então, a pessoa tinha que crer que aquele era o prometido. E o segundo ponto é que a pessoa crendo, ele estava crendo que alguém ungiu ele, ungiu aquele homem. Quem ungiu aquele homem? Foi Deus, com seu poder, com a sua emanação. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 10, do versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o próprio Mashiach, ele foi, o segundo ponto ele foi reconhecido. Se você reconhecesse ele como o Mashiach, significa que ele foi ungido. Reconhecer também que o próprio Deus, o Eterno, tinha ungido ele, confirmando que aquele ali era o filho dele, diferente dos outros ungidos anteriormente, porque este tinha vindo do próprio lado do Pai, do próprio ser do Pai, como nós podemos encontrar em João, capítulo 1, versículo 18, está escrito: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, a importância do fechamento do livro de João, de Arunão, capítulo 20, este é um significado de importância. O versículo 31 diz: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus... Ou seja, no 30 diz que ele operou muitos milagres. Nós vemos que ele foi ungido e essa unção foi a capacitação para ele operar esses milagres. Ou seja, o próprio Pai dele estava através dele operando estes milagres que ocorreram durante o seu ministério terrestre. Nós podemos observar isto em Atos, capítulo 2, e o versículo 22. Varões, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas. Ele é aprovado por quê? Porque o Pai o selou ele, como diz João capítulo 6. Não vou citar agora, mas lá diz. Porque diz, com prodígios e sinais que Deus, por ele, através dele, fez no meio de vós. Então, isto era a confirmação de que ele era, vamos dizer assim, o Pai estava através dele, operando, e esta unção foi uma capacitação
do Senhor Jesus Cristo, né, através daquele lá, do poder do mais alto, do Altíssimo, que estava sobre ele. Por isso que temos o fechamento, né, coerente, né, uma pregação simples, apostólica, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João capítulo 20, versículo 31 diz: este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, certo? Então, dentro do contexto judaico, isso tem um grande significado, que Jesus é o Mashiach, certo? Aquele homem chamado Jesus é o Mashiach, o Filho de Deus. Então, esse significado, o Filho de Deus, também tem um grande significado. Por quê? Por conta que se alguém cresce que o Mashiach era o Filho, aquele homem era o Cristo e o Filho de Deus, isso provava cabalmente de que o trabalho que ele realizou, se a pessoa cresce no trabalho que ele fez lá no Calvário, ele poderia redimir-se, poderia os seus pecados serem apagados, ser, vamos dizer assim, cancelado. Então essa é a grande importância de crer-se que Jesus é o Mashiach, e de crer que ele, e crer também que ele é o Filho de Deus. Aí ele que diz: e para que crendo tenhais vida em seu nome, Então nós vemos que a intenção da pregação apostólica era anunciar que Jesus é o Mashiach e que Jesus, sendo o Mashiach, ele é também o Filho de Deus. E em momento algum nós vamos encontrar a preocupação apostólica de anunciar que Jesus é o Deus Filho. Porque se ele é o Filho de Deus, ele não tem esse posto de ser o Deus Filho. Mas muitos dizem: mas Jesus é o Deus Filho. Quer colocar ele numa posição que nem ele próprio, nem os apóstolos dele falou. Então isso é desconhecido do que está na Escritura. Olha, João capítulo 10. E o versículo 34. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois Deus? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou, ou seja, quando se refere-se ao Mashiach, dizendo: o Pai santificou, e enviou ao mundo. Isso mostra que o Mashiach, ele foi enviado ao mundo, certo? Está falando dele. Vós dizeis blasfêmia, porque disse: sou filho de Deus. Então vemos que os judeus fizeram acusação a ele. Jesus afirmou que ele era filho de Deus. Então os judeus fizeram acusações, dizendo que ele estava blasfemando. Mas Jesus apenas falou aquela verdade que o Pai tinha instruído para que ele falasse. Então, ele é filho de Deus. Se Jesus fosse o Deus Filho, como é colocada essa nomenclatura dentro das pregações atuais, como já falei, é uma pregação complexa. Você tem que acreditar nisso, que Jesus é o Deus Filho. Mas em momento algum na Bíblia nós temos essa recomendação de um ser humano crer que Jesus é o Deus Filho, mas apenas crer que ele é o Filho de Deus. Nós podemos ver isso no livro de João, o capítulo 5. Porque se nós dissermos que Jesus... Nós vamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5. Tá bom? E 1 João. Se nós lermos, ou seja, se nós pegarmos e falarmos: não, Jesus é o Deus Filho, nós vamos passar por cima do que está escrito e nós vamos falar algo que contraria um pouco a questão de se fazer a proclamação que Jesus é o Filho de Deus. Como é que ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é o Deus Filho? Ele é filho dele mesmo? Como é que entra na cabeça essa complexidade, essa pregação complexa? Então há um contraste entre a pregação dos dias atuais sobre Jesus e a pregação simples, objetiva, do primeiro século.
dos apóstolos. Sim, aqueles grupos de irmãos judeus que anunciavam o Mashiach. Certo? Você pode fazer o quadro comparativo entre esses dois grupos do primeiro século e agora dos dias atuais. Você vai ver uma diferença meio contraditória. Parece que anuncia-se outro tipo de mensagem com a roupagem de ser a mensagem apostólica. Só que o conteúdo parece não corresponder muito com a essência da sã doutrina deixada pelos apóstolos. Por isso que, infelizmente, há muitas pessoas fazem confusão por conta desse entendimento complexo, filosófico. Quando as pessoas vão orar, as pessoas misturam Deus, Jesus, Espírito Santo e botam no liquidificador e bate, como fosse assim, bate e mistura tudo. Aí eles oram aleatoriamente. Deus, Jesus Cristo, Pai, e não sei o que mais lá, e mistura. Eles não têm uma direção na oração, por conta dessa confusão de complexidade que existe dentro do chamado cristianismo de hoje, infelizmente. Por isso que temos que se apegar à simples leitura do que está escrito realmente, e não em doutrinas e dogmas criados a partir de um momento depois da morte dos apóstolos, para tentar fazer afirmativas de que os apóstolos não fizeram. 1 João capítulo 4 e o versículo 1 diz: Amado, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós vemos que quando foi escrito essa carta, já havia uma recomendação para tomar cuidado com os falsos ensinos. Agora você pare e pense, imagine nos dias atuais, com o aumento exageradamente de denominações e pensamentos e grades teológicas. Como é que não está confusão na mente dessas pessoas que lê a Bíblia, mas se baseia em dogmas? Eles pegam a Bíblia, interpretam a Bíblia à luz do dogma deles, em vez de pegar a Bíblia e colocar o dogma para interpretar a Bíblia sem ser com esses óculos dogmáticos, mas apenas uma leitura simples e linear do texto e do contexto, e ver realmente o que está escrito. Mas as pessoas querem agradar os seus próprios egos, agradar suas próprias grades teológicas. Eles não estão preocupados em passar por cima de textos, falar o que a Bíblia não diz. O importante para eles é manter a tradição, é manter os seus dogmas falidos. Que cada dia mais, eu creio que o Eterno tem levantado remanescentes para anunciar a verdade sobre o Filho de Deus, anunciar a verdade sobre o próprio Eterno, como assim era no princípio. Nos últimos dias tem muitos enganadores, mas nesses últimos dias creio também que existe um grupo de remanescentes, pessoas sinceras que querem realmente conhecer o Eterno e proclamam o Filho de Deus de forma coerente, apostólica. Vamos para o versículo, agora para o versículo 9, diz assim: E nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele nós vivêssemos. Então nós vemos aqui que o Pai enviou o seu Filho. Então, dentro do âmbito espiritual, na eternidade, o Pai pega o seu Filho e manda para ser introduzido nesse tempo, nessa terra, nesse local que é conhecido como a plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4. Veja que a mensagem que eu estou falando aqui é algo tão simples que está na Bíblia. De forma simples, você pode ler. Está escrito assim, ó: Mas vindo
a plenitude, né, dos tempos. Ou seja, esse tempo, plenitude, completou-se o propósito, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Aqui fala que Jesus era um verdadeiro israelita, era um verdadeiro judeu, que nasceu debaixo da Taná, ou debaixo da lei mosaica e dos 600 e tanto, 13 mandamentos lá do velho Israel, né? Então, nós vemos que o pai enviou seu filho, né? E não o filho, e não o próprio pai enviou ele próprio, ou uma parte, vamos dizer assim, a metade do pai, não. Foi o Filho de Deus que veio, né? O pai enviou o seu filho, tá bom? Essa é a anunciação simples da mensagem apostólica, falando-se sobre quem veio à Terra, né? O Filho de Deus, e não o Deus Filho, tá bom? Essa é uma mensagem simples, não estou aqui desmerecendo o credo de ninguém, não estou aqui desmerecendo a sua fé, mas apenas apresentando algo que deveria ser apresentado em cima dos púlpitos das denominações atuais. Não sei porquê, qual é o medo de alguns chamados pastores anunciar isto tão simples, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 14 diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então nós vemos aqui que existem doutrinas, dogmas, que foram criados a partir do século III para o IV, que só vigoraram por conta de distorção do que está escrito. Porque se não fora, não teríamos, né, vamos dizer assim, não existiria esses dogmas, se lesse uma leitura simples do que está escrito. Veja que o Pai enviou o Filho, e não que o Filho é o próprio Pai. E que o Filho, o Deus enviou o seu Filho, e que é Filho de Deus aquele que foi enviado, e não que o Filho é o Deus Filho, certo? Veja que dá uma complexidade às doutrinas humanas, os dogmas. Mas a Bíblia é tão simples de se entender, que ela basta falar sozinha, tá? Em quem consente a vida eterna, nós conhecemos. O que é que consente? Nós temos que crer num credo de que Jesus é o Deus Filho? Hipótese nenhuma, meu nobre, certo? Olha, o capítulo 5 e o versículo 9 diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Ou seja, muitas pessoas recebem testemunhos, ou seja, argumentativas de homens, mas quando o próprio Deus na Bíblia fala a respeito do Filho dele, as pessoas não querem, preferem os testemunhos humanos, em vez do testemunho que o Pai deu a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isso é lamentável, né? Vamos lá. Ele continua dizendo: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Ou seja, eu recebo o testemunho que o Pai testificou do Filho, quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Quem a Deus não crê, ou seja, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Ok? Então, quando você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você está dizendo que Deus é mentiroso. Olha aqui, ó. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho, mas quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Tá entendendo como é que é a questão? Então, é algo sério. Muitas pessoas hoje não crê que Jesus é o Filho de Deus. Por mais que ele diga, Jesus é o Filho de Deus, mas também é o Deus Filho. Que contradição é essa? Isso chama a pregação nos dias atuais. Pregação complexa, fugindo da simplicidade de que os apóstolos anunciavam.
Veja o que é que Paulo dizia, né? Lembra que Paulo anunciava que Jesus, na sinagoga, que Jesus era o Filho de Deus e não o Deus Filho, tá bom? Capítulo 9, versículo 20 de Atos. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Tá vendo? O que é que Paulo pregava? Que Jesus era o Filho de Deus e não o Deus Filho. O Deus Filho fica por conta da teologia nos dias atuais. O Deus Filho fica por conta dos dogmas, criados a partir de séculos posteriores, depois da morte dos apóstolos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos já encerrar aqui, mas espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Aqui, ó. Assim como foi no final de João capítulo 20, onde ele fala que aquelas coisas foram escritas para que a pessoa crê, a pessoa que lê, os judeus, principalmente naquele contexto, para que eles cresçam que Jesus era o Filho de Deus. Agora nós temos 1 João capítulo 5 e o versículo 13 diz assim, ó: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Certo? Então, vou ler outra passagem aqui. Capítulo 5 e o versículo 5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja que os primeiros discípulos, eles enfatizavam que Jesus era o Filho de Deus e não o Deus Filho. Eu estou deixando isso claro porque eu já recebi críticas de algumas pessoas que eles dizem, não, Jesus é Filho de Deus, mas também é Deus Filho. E eu fiz essa indagação, onde é que os apóstolos, onde é que temos na Bíblia esse ensino, certo? Aí, não, mas aí vai citar algumas questões de questão do termo Deus e tal, só que não é o que a Escritura menciona, certo? A pregação simples diz assim, 1 João capítulo 2 e o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Machia, ou Cristo? Então, a pessoa é chamada de mentiroso. Se dizer que o homem nazareno, Jesus, é o Machia prometido. Se a pessoa disser que não é, a Bíblia chama esse tal de mentiroso. Continuamos. É o anticristo, ou seja, é contra Cristo, né? Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então vemos que se nós dissermos que Jesus é o Deus Filho, estaremos negando que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente. A pessoa não percebe, mas é isso que acontece. Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus, é o que é anunciado pelos apóstolos. Agora entra a pregação moderna, complexa. Jesus também é o Deus Filho. Aí daqui que você vai explicar essa complexidade, quando você chegar no fim da explicação, você já está negando que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, certo? Então, há uma importância de não negarmos, que é a doutrina apostólica. Então, nós vemos um pouco de indício da doutrina do anticristo nos dias atuais. A negação de que Jesus Cristo é literalmente o Filho de Deus e não o Deus Filho. Coloque no papel e escreva: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois coloque: Jesus Cristo é o Deus Filho. Veja se encaixa esses dois argumentação. Não, o primeiro é apostólico, o segundo é os modernos de hoje, tá bom? Continuamos, versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também nega o Pai. Ou seja, se eu disser que Jesus é o Filho de Deus, o Deus Filho, então eu estaria negando e dizendo que Jesus é o próprio Pai dele, certo? E aí não há uma personalidade literal, mas apenas títulos.
Mas a Bíblia mostra que são seres literais, certo? O Deus Pai e o Filho de Deus, que a Escritura menciona. Quando dizemos que Jesus é o Deus Filho e o Pai dele é o Deus Pai, nós estamos apenas atribuindo títulos e não personalidade. E o que a Escritura diz assim, qualquer que nega o Filho, ou seja, negar que ele é uma pessoa, o Filho de Deus literal, também ele não tem o Pai. Por quê? Porque automaticamente ele vai dizer que o Filho é o próprio Pai, né? Por mais que ele diga, não, o Pai é um, o Filho é outro. Mas isso é só teoricamente. Quando vai para a prática, para a explicação, acabam confessando. Tanto um grupo como o outro, que eu quero citar aqui, acabam confessando que é a mesma pessoa, né? Apenas ocupam títulos. Então, nesse momento, a pessoa está, vamos dizer, se enquadrando na doutrina do anticristo, negando o Filho e automaticamente negando o Pai. Continuando. Aquele que confessa o Filho, ou seja, confessa o quê? Confessar, falar, professar que Jesus é literalmente o Filho de Deus. Então, esse também tem o Pai. Porque se você tem o Filho, você tem o Pai. Porque você creu no testemunho que o Pai deu a respeito daquele ser, que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? É simples. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneceis em vós. Veja que sempre eles pregavam isso, ele até falou aqui, porque, portanto, que desde o princípio ouvistes. Está escrevendo para pessoas assim. Porque se em vós permaneceis o que desde o princípio ouviste. Veja, desde o princípio. Também permaneceis no Pai e no Filho. Então, é muito claro nós entendemos essas questões das Escrituras. Eu acredito que não é tão complexo, mas quando aderimos a entendimentos humanos, acaba entrando na complexidade. Eu sei que existe algumas dificuldades na Escritura a respeito da questão de quem é Jesus Cristo. Mas aí vai derivar, vai variar e derivar de algumas versões, certo? Mas nós temos aí, majoritariamente, na Bíblia, fazendo afirmações categóricas, literais, diretas e claras, certo? Claro como o sol do meu dia, como agora, né? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para encerrar, sobre a vida eterna, de consentir essa questão, temos as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei porque pessoas não aceitam as palavras dos apóstolos, acrescentam. Porque quando você acrescenta, você pode até dizer que aceita, entre aspas. Mas para que acrescentar? Para dar apoio ao que? Eu sei que não é todas as pessoas que têm coragem de vir a público, numa transmissão ao vivo, e falar as palavras que eu estou falando. Mas eu não estou falando de mim, estou falando do que está escrito. Faça alguns comentários, mas em meus comentários vamos considerar como se fosse nada. Considere o que está escrito. Beleza? João capítulo 17, e o versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então o Pai deu poder, otorgou autoridade ao Filho, tá bom? Isso é simples. Para que dê a vida eterna. Então, a fonte da vida eterna partiu do princípio do Pai. E aí foi delegada ao Filho, a todos quanto lhe deste. E agora vai falar sobre a vida eterna. E a vida eterna consiste em quê? A vida eterna é esta, que te conheçam. Tá falando, o próprio Machia está falando, que te conheçam ao Pai. Como único. Você sabe o que é um? Uno. Mono. No grego é mono. Mono. No hebraico é ihad. Tá entendendo, irmãos?
No hebraico é Ihad. Como em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 4, temos Shemar, né? Israel, né? Shemar Israel, Adonai Elonehu, Adonai Ehad. Então o próprio Mashiach citou isso na sinagoga, quando foi interrogado pelos judeus, os rabinos lá, em Marcos capítulo 12. Qual o grande mandamento da lei? Ele falou: ouve Israel, Shemar Israel, Adonai Ehad. Adonai é um, ou seja, o Senhor é um. E além de ele citar isso, o próprio Mashiach, ele cita depois: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não está clara a escritura? Temos o Pai e o Filho. O Pai envia o Filho. A vida eterna consente em você crer que existe apenas um, Deus verdadeiro. Diante dos deuses falsos, existe um, nessa categoria, nesse patamar, um Deus verdadeiro. E esse um Deus verdadeiro enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Paulo anunciava que Jesus era o Filho de Deus na sinagoga. Não lemos isso aí em Atos capítulo 9? O capítulo 6 de 1 Coríntios, ele não tinha mudado de ideia, Paulo. Capítulo 8, aliás, versículo 6 diz: todavia para nós há um só Deus. Para nós quem? Para os cristãos dos primeiros séculos, para os apóstolos, para os seguidores do Mashiach, seguidor do caminho, os nazarenos. Para nós há um só Deus, o Pai. Mas hoje, na pregação moderna, se fossem para alguns doutores, alguns teólogos, eles iam escrever da seguinte forma: todavia para nós, hoje cristãos, há o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Veja que há uma mudança radical. Vocês estão percebendo? Não, mas para os apóstolos ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Um só, mono, um. É um numeral. Um só Deus, o Pai, de quem procede tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Atos que o Pai fez Jesus Senhor e Cristo. Então nós vemos que o Pai, de quem procede tudo, até o senhorio de Cristo, procede do Pai. E nós temos que depositar nossa fé no único Senhor estabelecido, ortogado pelo Pai, que é o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Entendeu como é que é a questão? Então é simples. Essa é a simplicidade sobre a anunciação de Cristo. A simplicidade de Cristo. Não a complexidade dogmática colocado, disponibilizado nas plataformas digitais, nas faculdades, quando se trata sobre o Criador, inclusive sobre o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, aliás, capítulo 11, versículo 3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, veja que Paulo, quando fala da simplicidade, está falando sobre a respeito de Cristo. De Cristo. Nós vemos isso pelo contexto, né? Porque se alguém for pregar outro Jesus, então hoje nós vemos um tipo de Jesus dentro de uma posição que não é que os apóstolos nem ele próprio denominou. Eles dizem que é uma revelação, e ao mesmo tempo diz que é um mistério. Mas como é que é uma revelação e é um mistério ao mesmo tempo? Já é uma complexidade, já é uma falácia filosófica, de entretenimento, para fazer-se livros e livros mais nesse tema.
Porque se alguém for pregar os outros Jesus, o Jesus pregado hoje é o Jesus Deus, é o Deus Filho. O Jesus que Paulo pregava era o Filho de Deus. E tinha o Pai, que ao mesmo tempo era Pai dele e Deus dele, do Senhor Jesus Cristo. Você já leu isso na Bíblia? Que Jesus, além de ter o Pai dele era o próprio Deus dele? Nunca leram isso na Bíblia? Então vamos ler, né? Vamos ler uma passagem que Jesus, uma vez eu estava debatendo mais um cidadão, e ele falou, não, Jesus falou que o Pai é Deus dele porque ele estava aqui na Terra, em forma humana. Aí começa a criar um bocado de coisa aí, né? Um bocado de pensamento, como eu falei, a complexidade da pregação dos dias atuais. Aí começa a entrar um monte de coisa que a Bíblia não diz. É coisa de invenção. Aí eu citei, bem, então vamos para as cartas de Paulo. Aí ele falou, ficou assim, eu disse, quando Paulo estava escrevendo as cartas, Jesus já estava glorificado lá no céu, junto ao Pai? Aí ele disse, sim, pois é, Jesus já glorificado, lá no céu, ele tinha um Deus sobre ele, que era o Pai dele. Aí o cidadão ficou fugindo da questão, para um lado e para o outro. Veja como é simples a Escritura. Capítulo 1 de Efésios, e versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, como é que Jesus é o Deus Filho? É um Deus com outro Deus, dois deuses. Que negócio é esse dentro dessa questão? Ou ele é filho dele próprio? Que confusão horrível é essa? Não, Jesus é o Filho de Deus. E o Pai dele é o Deus dele. Deus no sentido de autoridade, que comanda, que delegou a autoridade para ele. Certo? Porque esse conceito de Deus, termo Deus, é muito mal entendido também. Quem sabe um dia eu posso dar uma palhinha sobre a questão do termo Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Agora o versículo 17, ainda mais. Veja o que Paulo está falando. Jesus já estava no céu. Né? Se Paulo tivesse um conceito de Jesus ser o Deus Filho, como é que ele escrever isso? Seria uma aberração. Me desculpe o Senhor, mas essa é algo fora da normalidade bíblica. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, veja, versículo 17. Então, eu acredito que é muito clara a Escritura, né? Que as pessoas não veem essa questão tão simples, né? E eu sei que por conta da confusão a pessoa lê a Bíblia já com o intuito de entender de acordo com o dogma. Então ele não é livre para analisar a Bíblia de forma linear, mas lê a Bíblia em uma forma totalmente à deriva, né? Levado pelo entendimento da complexidade da pregação dos dias atuais. Aqui em Romanos, se você tem uma Bíblia, faz bem você também analisar. Romanos, você sabia que muitas pessoas foram mortas, perseguidas, por fazer essa afirmação de que Jesus é o Filho de Deus e não Deus Filho? Pois é, durante a história, muitas pessoas foram queimadas na fogueira, foram mortos. Mas por que tanto isso? Porque eles se apartaram da simplicidade que é em Cristo Jesus e receberam um Cristo diferente, que não é o Cristo anunciado por os apóstolos. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Muitas pessoas podem dizer, não, mas se Deus se refere
algo, uma unidade, é uma coisa assim composta e tal. Mas isso não era o pensamento nem do Senhor Jesus e nem o pensamento dos apóstolos. Por exemplo, o próprio Machê diz: há um só Deus, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus, referente-se ao Pai. Então, é mono, não tinha compostidade lá, né? Composto, não, E quando lemos 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo fala: todavia para nós, ou seja, os cristãos do primeiro século, há um só Deus, o Pai. Porque se ele quisesse dar uma compostidade, ou seja, algo composto, ele teria dito: para nós só há um Deus, e neste Deus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Então, foi algo, vamos dizer assim, forjado, acrescentado depois, né? Vamos dizer assim, para forçar o entendimento que os apóstolos, a sã doutrina, não apresentam, tá bom? Capítulo 1, versículo 7 de Romanos, voltamos aqui. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz, paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tem ou não tem uma distinção aí de seres literais? É isso que era entendido de forma simples, não de complexidade filosófica, doutrinária, dogmática, elaboradas, apresentada para o povo, o público. Não era isso, algo simples. Veja, 1:9. Porque 1:9 agora de Romanos. Porque Deus, Theos, no grego, né? Porque Theos, a quem sirvo em meu espírito. Paulo está dizendo de quem? De Jesus ou do Pai? Está falando a respeito do Pai, presta atenção. Porque Deus, Theos, a quem sirvo em meu espírito, por intermédio do evangelho de seu Filho. Veja, nós servimos ao Pai através do Filho. Entendeu? Capítulo 1, versículo 9 de Romanos. O Pai ortogou a autoridade ao Filho para dar a vida eterna. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que através do Filho, o Pai salva os seres humanos. Judas, capítulo 1, versículo 25. Ao único Deus, referente ao Pai. Temos só um Deus, o Pai. Ao único Deus, Salvador nosso, por intermédio, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vemos aqui que o Pai é Salvador por intermédio do Filho. Isso é simples de se entender. O Filho é Salvador porque o Pai outorgou essa autoridade a ele. Então, se a pessoa não entender essas características simples da anunciação da doutrina apostólica, vai se misturar, vai dar confusão na mente. Então, a pregação apostólica, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é uma pregação simples, anunciada, repleta na Escritura. E a pregação dos dias atuais é uma pregação complexa, certo? Complexa. Dos dias atuais é que Jesus Filho, mas também é o Deus Filho. Então, se você associar esses dois termos, nós vamos ver que são títulos que não se encaixam dentro da perspectiva bíblica e nem dentro da cultura judaica. Estuda-se, entende-se que Jesus Cristo, como os apóstolos, nenhum dos apóstolos, vamos dizer assim, tinha uma tendência para ensinar que Jesus é o Deus Filho, tá bom? Aí você diz: Daniel, você está negando a divindade de Jesus? Eles argumentam: quer dizer que Jesus não é Deus? Aí tem um rol de argumentação, entre aspas, dessas questões. Meu nobre, você que pode chegar com esse mimimi, recomendo que você leia a Bíblia. E veja, realmente, dentro do contexto apostólico, do contexto judaico,
se esses apóstolos, os discípulos do Mashiach, tinham esse pensamento, né, desses mimimi, que é anunciado por muitos aí, né, de não aceitar que o Mashiach, né, que Jesus é o Mashiach, é o Cristo, o ungido do Eterno, e que este mesmo é o Filho de Deus, que tomou o nosso lugar pelos nossos pecados, né, para que, satisfazendo assim a ira do Pai, a ira de Deus, satisfazendo assim também a justiça do Pai, o Filho foi entregue, né? Então, há toda uma coerência dentro de uma perspectiva bíblica de que deve ser respeitado, né, e não atropelado, para depois fazer doutrinas ou pensamentos que realmente a Escritura não diz, né? Romanos capítulo 5, o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Está falando do Pai, né? Como é que o Pai provou amor para conosco? Em que Cristo morreu por nossos pecados, sendo ainda nós pecadores. Então nós vemos que Cristo, ou Mashiach, enviado pelo Pai, morreu pelos nossos pecados. E não foi o Pai que morreu, certo? Não foi Deus que morreu, mas foi o Filho de Deus, tá bom? Porque muitas pessoas dizem, foi Deus que morreu. Não é o que a Bíblia diz, tá bom? Em Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, há único Deus imortal. Então como é que o Pai podia morrer, né? Esse termo único Deus. Capítulo 5 agora, é de Romanos ainda, né? E versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados com Deus, com o Pai, pela morte de seu Filho. Veja a diferença. A morte de seu Filho. Então, acredito que a argumentação bíblica é muito clara, né, em contrapartida com os falatórios religiosos dos dias modernos, dos tempos atuais. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma e que o Eterno possa te abençoar, que nós podemos perceber, né, em todas as epístolas de Paulo, sempre tem uma introdução, né, o Pai e o Filho, e nós vemos essa distinção e essa clareza na Escritura. Quando nós acrescentamos algo, poderemos embaçar o significado de que realmente quem é Jesus Cristo, tá bom? Que o Eterno possa te abençoar, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo possa te dar graça para entender essas verdades profundas e simples também que está nas Escrituras Sagradas, tá bom? Que não exige curso de teologia, não exige bacharelado em teologia, PhD em teologia, para compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, para nos levar ao seu Pai, tá bom? Um abraço e que o Eterno ilumine o seu caminho através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.